Olá, sou o Pedro Augusto Ramos de Freitas, recém-formado doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, e este vídeo tem como proposta apresentar o trabalho desenvolvido durante meu doutorado no Núcleo de Pesquisa em Eletrônica de Potência da universidade. O trabalho está relacionado às energias renováveis, mais especificamente técnicas para rastreamento para otimização da geração de energia fotovoltaica. Então, para contextualizar inicialmente, os gráficos apresentados aqui nesse primeiro slide mostram que um levantamento feito pela REN 21, em 2020, 69% das energias, da capacidade de energia acrescentada mundialmente, foi provinda de fontes renováveis de energia. E a energia fotovoltaica representa 27% da parcela total, sendo a maior contribuição no ano de 2020. Esse gráfico de 2010 até 2020 mostra a crescente exponencial da potência instalada total de energia fotovoltaica no mundo. Vale destacar que, no ano de 2020, a nova potência instalada de 139 gigawatts já foi superior à potência total instalada até o ano de 2013. Nos anos de 2021, 2022, 2023, essa mesma tendência, essa mesma característica exponencial de investimento nesse ramo foi demonstrada em outros levantamentos. No mercado de energia, o Brasil especificamente se destaca entre os 10 países que mais geraram emprego em 2020, mas uma questão relevante para a nossa pesquisa, não só essa, mas como todas as outras no ramo de desenvolvimento de tecnologia nacional, se enquadra no fato da necessidade de busca por tecnologia nacional para inversores e para técnicas de desenvolvimento e para otimização de geração de energia fotovoltaica a partir de tecnologia nacional. O gráfico à direita da Receita Federal mostra que o Brasil, até o ano de 2020 e até hoje, mantém importando uma quantidade significativa de potência de inversores, sendo então de forte interesse nosso, como nação, o desenvolvimento de técnicas para desenvolvimento nacional de tecnologia nesse ramo. Trazendo para o contexto do trabalho, nosso trabalho mostra uma nova técnica de rastreamento do ponto de máxima potência, ou segmento do ponto de máxima potência para painéis fotovoltaicos, e vale destacar aqui o trabalho desenvolvido por Brito em 2013, onde ele já faz um levantamento das principais técnicas desenvolvidas no ramo até então, até a época, comparando um fator muito relevante, mas no gráfico à direita, pode ser visto, comparando um fator chamado fator de rastreamento, que é o quão próximo a técnica de controle consegue manter o painel fotovoltaico extraindo do máximo que ele consegue para as condições de radiância e temperatura no momento dele, de operação. E no gráfico à esquerda também demonstrando a oscilação dessa potência extraída para cada uma dessas técnicas. Nesse contexto, o trabalho foi primeiramente comparado e analisado com essas demais técnicas e montada esta tabela, adaptada a partir do trabalho do Brito de 2013, classificando a nossa técnica com característica de eficiência excelente no rastreamento, no fator de rastreamento. Como vai ser apresentado mais à frente nesses slides, atingimos o fator de rastreamento sempre superior a 99%. A outra característica muito significativa dessa técnica e forte motivo da busca por essa pesquisa é a questão da ausência de sensores no barramento CC. A maioria das técnicas necessitam de pelo menos 4 sensores, tanto 2 do barramento CC e 2 do barramento CA, 2 do lado CA para acompanhamento das variáveis do sistema, e na nossa proposta só são necessários os sensores do lado CA. Portanto, reduzindo complexidade, custo de implementação e, consequentemente, melhorando a confiabilidade do sistema. Outro detalhe importante e relevante de se destacar aqui é que a estrutura de potência utilizada neste trabalho, para um arranjo fotovoltaico de 1 kW, tem algumas características diferentes das comuns. Primeiro, a ausência de um estágio boost, que boa parte das técnicas necessita ele.
a escolha por uma estrutura de rede monofásica, que nos permite ter, portanto, o terra no comum para as duas chaves S1 e S2, trazendo algumas vantagens que podem ser discutidas em trabalhos futuros. Então, destacam-se as características dessa estrutura: rede monofásica, um filtro de primeira ordem, mantendo o perfil desejado da pesquisa de simplificação dos processos, reduzido o número de sensores, como pode ser percebido aqui em destaque apenas os sensores do lado CA como mencionados, e a presença do terra comum nas chaves S1 e S2, chamadas de chaves de baixa frequência. Essas chaves de baixa frequência estão relacionadas à estrutura decidida para o controle, onde podemos destacar primeiramente as chaves S1 e S2 já mencionadas, controladas a partir de um controle básico, um comparador simples de semiciclo, ou seja, são chaves que trabalham em baixa frequência. S1 fechada durante todo o período, todo o semiciclo positivo da rede, e o S2 fechado durante todo o semiciclo negativo da rede. Pode-se perceber também a utilização da tensão da rede sensoriada, como mencionado, para fazer o atracamento a partir do PLL, e as chaves S3 e S4 são controladas a partir de um comparador de esterese, impondo, portanto, buscando sempre o ponto de corrente a ser injetado definida pela referência do controle. Para essa definição dessa referência, a proposta desse trabalho apresenta um controle baseado no tempo de chave fechada destas duas chaves de alta frequência, para semiciclo positivo ou para semiciclo negativo. Então, o que entendeu-se, e o que pode ser entendido a partir do fluxograma apresentado aqui? A proposta envolve, como a maioria das técnicas, uma perturbação constante da variável, da grandeza a ser imposta, que seria a corrente de referência, e o controle é definido inicialmente um patamar, um limiar de tempo de chave fechada, que, superado ele, o sistema entende que passou-se do ponto de máxima potência. Quando passa-se do ponto de máxima potência, já que a nossa variável imposta é a corrente, o controle abaixa a referência de corrente. Depois de recuperar a tensão do barramento CC, ela eleva novamente essa corrente e mantém-se ciclicamente oscilando perto do ponto de máxima potência. Para a definição desse limiar de tempo, pode ser visto pela equação no lado direito, foi utilizada a equação da tensão em cima do indutor de filtro, e para definir então o tempo de limiar de tempo, para essa correção da corrente, isolou-se a questão, a variável do tempo, e em função das outras grandezas da neutrodância do filtro, da variação de corrente, da tensão de máxima potência e da própria tensão da rede, foi calculado esse ponto do limiar de tempo de correção. Algumas grandezas aqui podem ajudar a entender melhor o que o controle está desenvolvendo. Então, no primeiro gráfico em azul, acompanha-se o tempo, o momento, temos o pulso da chave S3, e embaixo, em vermelho, o contador de tempo dentro do ciclo do microcontrolador, acompanhando, contando esse tempo de chave fechada. Durante esse caso, não há nenhum momento da correção da corrente de referência, mas pode-se perceber que sempre que a chave, o pulso da chave sai, zera-se essa contagem, e reiniciando ela enquanto a chave permanece fechada. Depois, abaixo, pode-se perceber, então, o gráfico demonstrando o momento em que supera-se o tempo desse limiar de correção estabelecido pelo controle, em vermelho, destacado ali os 160 microsegundos para uma condição inicialmente ensaiada, e quando superado, aciona-se, então, um flag, conforme representado em verde. Quando esse flag indica que superou-se esse tempo de chave fechada, manda-se corrigir a corrente de referência a ser imposta pelo controle. Vale destacar que o controle é protegido contra múltiplas correções, conforme representado nesse gráfico do flag. Mesmo havendo mais de um flag num curto intervalo de tempo, o controle faz apenas uma correção, garantindo a estabilidade do sistema. Por último, para representar num espaço mais macro do tempo, num intervalo de tempo maior, temos aqui, então, um contador de ciclo mostrando as perturbações cíclicas
da corrente de referência, aumentando ela, assim como o momento onde há essa redução, né, esse decréscimo da corrente de referência em decorrência de ter superado, né, da chave ter ficado mais tempo fechado do que o definido pelo controle. Um dos desafios iniciais encontrados durante o desenvolvimento desse trabalho está relacionado ao fato de que, na hora de determinar esse tempo de chave fechada, esse ΔT, nesse limiar de correção do qual estávamos falando para o controle, essa grandeza está em função de indutância, conforme mencionado antes, que é um valor fixo, a variação ΔI sobre o indutor, que também foi definido fixo para o controle, a tensão da rede, que apesar das oscilações é razoavelmente fixa, né? É uma grandeza que pode ser assumida fixa para esse cálculo, mas a tensão de máxima potência do painel oscila, né? Ela varia significativamente para duas situações. Ela varia significativamente para condições diferentes de temperatura para o arranjo fotovoltaico e também varia significativamente em casos de condição não linear de radiância, ou não uniforme de radiância, ou seja, em caso de sombreamento parcial, por exemplo. E para a superação dessas dificuldades, para conseguir contornar elas, nós acrescentamos uma proposta de controle e fizemos os ensaios utilizando elas, onde, através do cálculo da derivada da corrente injetada, conseguimos estimar a tensão do barramento CC. É importante destacar que foi necessário esse movimento porque a proposta envolve a redução no uso de sensores, portanto, não é necessário o uso do sensor no barramento CC. Mas, para essa tomada de decisão, sabendo qual o ponto de máxima potência que vamos precisar estar a partir do cálculo da derivada da corrente, conseguimos gerar, conforme o gráfico apresentado à direita, gerar um sinal análogo à tensão do barramento CC, de forma que a partir dele podemos tomar a decisão e ter noção de qual patamar o sistema está para definirmos o novo limiar de correção. Portanto, o limiar de correção passou a ser ajustável. Vale destacar, pelo fluxograma à esquerda, que todas as decisões nesse sentido são tomadas em regime permanente. Existe um delay para garantir que não fique perturbando, né? Já que é natural que a tensão do barramento CC oscile mesmo em regime permanente, mas para que essas variações, às vezes em curtos intervalos, não façam com que o sistema fique o tempo inteiro ajustando esse limiar de correção. Uma vez desenvolvida a proposta e pensada e planejada, os ensaios, tanto de simulação quanto experimentais, foram realizados. Primeiramente, nos resultados de simulação, apontou-se um bom comportamento da técnica, conforme previsto, para a condição nominal de trabalho, a uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e temperatura das células de 25 graus, o sistema conseguiu impor a corrente com um THD de 4% e um fator de potência de 0,999, né? Conseguindo, então, atender as determinações das normas, né, acompanhando tanto as imposições das determinações da I3E 1547 quanto da NBR 16149. Outros ensaios de simulação foram realizados para diversas condições, tanto de temperatura das células quanto de radiância, e conforme nesse slide aqui apresentado, mostra que o fator de rastreamento medido estava sempre superior, manteve-se sempre superior aos 99%, conforme prometido, né, conforme planejado desde o início do desenvolvimento da proposta. Essa tabela resume, né, todos os ensaios realizados, acompanhando as diferentes condições, né, e combinações, tanto de temperaturas de células quanto de radiância sobre o arranjo fotovoltaico simulado, mostrando tanto o fator de rastreamento calculado quanto a tensão média no barramento, demonstrando bom comportamento do sistema, né, da técnica durante todos os casos. Vale destacar que, para as condições diferentes de radiância, mas para uma mesma temperatura de célula, pode-se perceber que a variação de tensão do barramento CC é realmente muito pequena, o que já é esperado, sendo o nosso conflito, né, aquele problema encontrado inicialmente discutido, que para diferentes temperaturas, né, para 25 graus, por exemplo, comparado com 40, pode-se ver uma diferença na extensão do barramento, o que
necessitou da solução já discutida. Então, importante destacar, que está mencionado ali embaixo, o fator de rastreamento em simulação obtido para a condição nominal, condições STC de ensaio, foi de 99,78%, e conforme planejado, o fator de rastreamento geral foi sempre superior a 99%. Também foram realizados ensaios de regime transitório nas simulações, foram realizados ensaios tanto com variações de rampa quanto com variações de degrau de irradiância. Nesses resultados apresentados aqui, temos a variação em rampa da irradiância de 1000 watts por metro quadrado para 800 watts por metro quadrado. Pode-se perceber duas características muito marcantes desse controle para essa variação em rampa. Primeiro, um acompanhamento do ponto de máxima potência, apesar de haver uma oscilação, exatamente por se tratar de um ponto de regime transitório, ainda assim o fator de rastreamento se mantém sempre ali na casa dos 97% e se aproximando de 99% o mais rápido possível. E seguindo também um perfil de rápida acomodação para casos de variações em rampa nas simulações. Cabe destacar também as dificuldades encontradas, tanto para ensaios em degrau, que vão ser discutidos mais especificamente quando eu demonstrar aqui os ensaios experimentais, e que também cabe destacar que não houve um desenvolvimento de ensaios de regime transitório de temperatura, devido ao fato de que variações de temperatura são lentas quando comparadas com grandezas elétricas. Então, não existiria uma situação em que ela viria a ser, né, julgamos que não haveria uma situação em que ela viria a ser um problema para esses ensaios. Seguido, então, depois dos ensaios de simulação, foram desenvolvidos os ensaios experimentais, para a estrutura montada, né, para o que foi necessário para o desenvolvimento desses ensaios experimentais. Foi montada essa estrutura direita, com computadores dedicados, um emulador, um computador dedicado pelo SAS, Solar Array Simulator, para simular o arranjo fotovoltaico ensaiado durante o desenvolvimento dos testes experimentais, o osciloscópio dedicado para acompanhamento das grandezas medidas, assim como o DSP, o computador dedicado para esse DSP e um protótipo de 1 kW, assim como a fonte Regatron, para poder impor esse sinal, né, esse comportamento de arranjo fotovoltaico controlado pelo computador utilizando o SAS. Os ensaios experimentais, então, foram montados, assim como os de simulação, para diversas condições de irradiância e de temperatura das células. À esquerda temos a tela do SAS, que acompanha as grandezas do barramento CC que ele está impondo, e à direita temos as grandezas medidas no osciloscópio. Percebe-se, então, a tensão do barramento CC acompanhando a tensão esperada, conforme destacado aqui agora à esquerda, acompanhando a tensão do barramento CC próximo da tensão esperada para a tensão de máxima potência, e vale também destacar as grandezas aqui informadas no painel à esquerda, né, acompanhando as variáveis no SAS, informando a tensão de fato, próxima da tensão de máxima potência, assim como a corrente. Também é interessante destacar que nos resultados experimentais, a distorção harmônica total calculada ficou ainda melhor, né, do que os 4% estimados em simulações, alcançando uma distorção harmônica total de corrente de 3,82% para essas condições STC de ensaio. Também, então, demonstrando e comprovando o devido comportamento da técnica, respeitando as imposições de norma. Aqui temos, então, a tabela com o levantamento de todos os ensaios realizados experimentalmente, com a variação de 4 condições diferentes e todas as combinações possíveis de 4 condições diferentes de temperatura, né, 25, 40, 55 e 70 graus, e todas essas combinações possíveis com irradiâncias diferentes também. Cabe destacar aqui à direita que o fator de rastreamento nominal foi de 99,45, próximo ali também do esperado, e que todos os ensaios realizados tiveram um fator de rastreamento superior a 99%. Devido a características específicas da planta nos ensaios experimentais, é interessante destacar que, em outras condições, foi alcançado um fator de rastreamento de 99,96%, e no pior cenário encontrado, né, a 55 graus, com 600 watts por metro quadrado, ainda assim
foi alcançado um fator de rastreamento de 99,31%, comprovando novamente a proposta de um fator de rastreamento excelente para a técnica aqui apresentada. Foram realizados ensaios de regime transitório também para esses casos experimentais, com uma variação de rampa, aqui apresentada uma variação mais extrema, de 400 watts por metro quadrado para 1.000 watts por metro quadrado. Pode-se perceber, né, pelos gráficos, um comportamento estável e confiável, apesar de um overshoot apresentado no gráfico acima, né, para variação de 400 watts por metro quadrado para 1.000 watts por metro quadrado, um bom comportamento da tensão do barramento CC e um overshoot, apesar de presente, que não compromete o comportamento da técnica. Destaca-se como limitações da proposta, tempo de resposta, a rampa durou 2 segundos, mas ainda assim, principalmente para a variação crescente de irradiância, o sistema levou mais alguns segundos para se estabilizar, e a dificuldade de condições de variações instantâneas de irradiância. As dificuldades se basearam principalmente nas limitações da proteção da bancada, que não permitia, né, teria dificuldades de lidar com afundamentos ou elevações da tensão do barramento CC, mesmo que temporárias. Então, não foram feitos ensaios de degrau de radiância, mas ainda assim os ensaios de rampa demonstraram um bom comportamento e foram favoráveis à técnica aqui apresentada. Por fim, também foram realizados ensaios de sombreamento parcial. Primeiramente, foi montada, né, foi estruturada uma curva apresentada aí à esquerda para mostrar o perfil de uma condição com 2 pontos falsos de máxima potência e um ponto global de máxima potência, com uma curva característica de arranjo fotovoltaico se comportando neste caso. Destacado aqui, então, os pontos, temos 2 pontos falsos, né, em tensões de 161 volts e de 290 volts, e um ponto global na tensão de 219 volts, onde extrai-se 710 watts de potência. Cabe destacar que, conforme esperado, a tensão do barramento, ali medido no osciloscópio, de 217 volts, está bem próximo da tensão de máxima potência esperada para o ponto global de máxima potência desse ensaio, de 219 volts. E também destacado ali na tela do SAS, que o ponto, né, a tensão de fato e a corrente de fato extraídos dele estão ali próximos, né, e oscilando próximos da tensão de máxima potência, comprovando então que não só a técnica é capaz de rastrear o ponto de máxima potência em condições de regime permanente, como também rastrear o ponto global de máxima potência em casos de sombreamento parcial. Para reforçar a importância e o desenvolvimento desse trabalho, aqui são apresentados os projetos relacionados a ele, 2 projetos desenvolvidos dentro do NUPEP, né, dos editais da CNPq, e aqui, em sequência, as produções científicas obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho. Foram publicados 2 artigos na I3E Access, revista de Qualis A3, um com pesquisas anteriores a essa, mas que serviram de base para o desenvolvimento desse trabalho, e um publicado a partir dos ensaios apresentados aqui, mais alguns, mas a partir dos ensaios de simulação experimentais desenvolvidos especificamente durante o desenvolvimento desse documento da tese deste trabalho. Em considerações finais, então, podemos fazer um apanhado e resumir o que foi apresentado aqui. A proposta traz como forte contribuição redução de custos, assim como mencionado anteriormente também, isso acarreta em confiabilidade e melhor desenvolvimento de técnicas de GMPPT, e estratégia de controle de fácil implementação. Aspectos positivos que merecem forte destaque, então, estão reduzido o número de sensores, apenas 2, os 2 no lado CA do sistema, técnica GMPPT sem necessidade de escaneamento da curva de potência, fator de rastreamento em regime permanente sempre superior a 99%, o sistema, durante o desenvolvimento do trabalho,
Acabou se desenvolvendo também uma nova proposta de controle indireto da tensão do barramento CC, a partir do cálculo da derivada da corrente injetada. E também, como aspecto positivo, podemos destacar a questão da escolha de uma estrutura monofásica, que traz algumas vantagens relacionadas à presença do terra no braço de chaves de baixa frequência. Como aspectos negativos e que podem ser melhorados em pesquisas futuras, destacamos o tempo de resposta transitória, que pode ser otimizado para propostas futuras de acompanhamento deste trabalho, e uma limitação relacionada à ausência do estágio Bush na proposta. Como não há estágio Bush para elevar a tensão do barramento CC, necessariamente a tensão de máxima potência de operação do arranjo fotovoltaico para essa técnica tem que ser superior à tensão da rede para ser possível a imposição de corrente, né, do fluxo de potência no sentido do painel para a rede. E à direita, propostas para trabalhos futuros. Podemos destacar, então, solução de alguns desses problemas, né? E alguns outros detalhes como ensaio de potência superior, estudo de rendimento e análise de performance da técnica, para esclarecer, a questão de levantamento de fator de rastreamento está relacionado ao quanto consegue extrair de potência do arranjo fotovoltaico, mas o levantamento de rendimento e análise vai ter toda a questão da análise do rendimento do inversor e da planta como um todo, e sendo, portanto, uma análise mais completa que pode ser desenvolvida em trabalhos posteriores. Melhoria da resposta transitória é uma necessidade até para pesquisas futuras relacionadas a esse trabalho. Registro de software é de forte interesse do laboratório, que seja desenvolvido o registro de software da proposta de controle aqui apresentada. E discussão sobre diferentes estruturas de potência também é sempre interessante para contribuir em trabalhos que falam sobre técnicas de controle. Então, sempre pode se casar e otimizar o sistema, né, e a proposta, estudando possibilidades de estruturas de potência que casem melhor, né, ou que casem bem com a proposta de controle aqui apresentada. Por fim, não poderia deixar de agradecer todas as instituições relacionadas e que contribuíram com o desenvolvimento desse trabalho, a UFO, a Faculdade de Engenharia Elétrica, o próprio laboratório do Núcleo de Pesquisa Eletrônica de Potência, as instituições que fomentaram, né, e favoreceram a pesquisa, FEPEMIG, CNPq e CAPES, e também o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, cuja instituição eu sou professor, e que forneceu todos os apoios e me promoveu o desenvolvimento dessa minha pesquisa. Agradeço a todos vocês aqui que estão assistindo, espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira.